Olá, programa Mais Saúde numa série falando de câncer e principalmente falando de prevenção. Estamos aqui com o Dr. José Cláudio Casale, oncogeneticista lá do C. Camargo e que está aqui nos brindando, né, com tanta informação bacana. E lembre, você pode estar assistindo os programas anteriores através do Canção Nova Play e divulgar. Lembra disso, tá? Zé, me conta uma coisa. A detecção precoce de um câncer é garantia de cura? É quase uma garantia de cura, porque o câncer, quando ele é descoberto nas fases mais iniciais, a gente divide os cânceres em estadios, né? Ou estágios, né? E a gente geralmente numera de 1 até 4, né? Todo câncer diagnosticado em estadio 1 e 2, ele é curável. Ai, que bárbaro. Ele é curável. O 1, você muitas vezes não precisa de nenhum outro tratamento além da cirurgia. Exato. O 2, você já vai ter que complementar com alguma coisa, ou um tratamento hormonal, ou um tratamento com químio ou com radioterapia. Então, começa a ter um pouco mais de, como existe mais chance do câncer voltar, a gente começa a ter que ser mais agressivo contra ele, né? O 3 já são aqueles tumores que ainda não deram metástases, mas já afetaram os linfonodos, então aí o tratamento começa a ser mais pesado. A gente usa outros tipos de quimioterapia e tem que fazer muitos tratamentos, a vigilância depois do câncer é muito maior. E o 4 é aquele estadio que o câncer já foi diagnosticado com metástases, né? Ele abriu com metástases, então você não já quer explicar um pouquinho essa metástase? Porque não é todo mundo que consegue, assim, entender bem. Então, vamos voltar para o conceito de câncer. O câncer, ele é uma célula do nosso corpo que degenera. Ele começa a ter mutações genéticas, são alterações genéticas no DNA que fazem essa célula perder o controle de crescimento, né? A gente tem que ter controle de crescimento, né? Senão a gente ia continuar crescendo e ia ficar com uns 5 metros, né? Então, a gente vai crescendo até um determinado ponto. A gente tem um controle de crescer e de parar de crescer. Esse controle de parar de crescer, a célula do câncer perde. Então, quando isso acontece, ela começa a se proliferar e começa a formar um tumor, porque aquele acúmulo de células vai começar a ser visível, né? Acontece que se essas alterações genéticas que acontecem nessa célula do câncer fazem essa célula também invadir vasos, invadir linfáticos, essa célula pode ganhar circulação e ir parar no pulmão, e parar no fígado, e parar no osso. Então, dependendo de onde o câncer sai, ele tem alguma preferência. Entendi. De ir mais para osso, de ir mais para fígado, de ir para o cérebro. Então, toda vez que o câncer viaja, que a célula do câncer viaja e se implanta num tecido, a gente chama isso de metástase. E é por isso que são casos assim que são mais adiantados, né? São mais adiantados, mas por incrível que pareça, Gi, a gente tem conseguido finalmente tratar e curar pacientes com estadio 4. Uau. A gente já está começando agora uma era que é uma era da imunoterapia, que são os novos tratamentos de câncer. Então, a gente falou muito de quimioterapia, de radioterapia, de hormonioterapia, era o que a gente tinha disponível, né? Além da cirurgia, obviamente. Mas agora a gente está falando de terapias-alvo. Terapias que são voltadas para as mutações que o tumor tem. Nossa. Alterações genéticas que a gente procura no tumor e não é um microscópio, são alterações genéticas. Eu tenho que tirar o DNA do tumor, né? Isso a gente tira do bloquinho de parafina que fica guardado lá depois da cirurgia, fica guardado anos, né, no arquivo. A gente pega esse bloco do tumor que está arquivado e faz os testes genéticos na célula do câncer. Se a gente descobre um alvo e esse alvo já tem um medicamento, eu posso usar um medicamento para esse alvo. Qual que é a vantagem? Primeiro que a chance de resposta é muito maior, porque se eu tenho um remédio, um alvo, perfeito, né? É a chave e a fechadura, eu sei que vai abrir, né? E esses tratamentos dificilmente afetam as células normais, porque
os alvos só estão no tumor, não são alvos da pessoa, né? São da célula do câncer, é o DNA do tumor que a gente estuda. Então a gente pode usar medicamentos que são mais específicos e dão menos efeitos colaterais. Aqueles efeitos que a gente observa da quimioterapia, de cair cabelo, de dar muito enjoo, Sim. de cair muito a imunidade da Sim. pessoa, agora não, agora esses efeitos são outros, né? As terapias alvos também têm efeitos colaterais, mas são muitas vezes a mão vermelha, um pouco de anemia, um pouco de cansaço, são muito mais brandos, muito mais fáceis da gente controlar do que aqueles efeitos da químio que eram devastadores, né? Quantas pessoas aí a gente atingiu, né? Por conta desses tratamentos tão agressivos que a gente tinha. Então, como é que a farmácia, a indústria farmacêutica decide qual medicamento para quais alvos? Como é que é essa decisão? Então, primeiro a gente busca os alvos no tumor para saber quais são as alterações genéticas. As mutações genéticas, na célula, elas funcionam como se fossem estradas, né? Vamos imaginar uma via de um metrô, que cada estaçãozinha é como se fosse um gene diferente. Então, a gente vai substituir essas linhas por vias genéticas e cada estaçãozinha vai ser um gene agora. Se eu descubro que eu tenho uma mutação nessa via genética, eu uso um bloqueador da via. Então, eu bloqueio a via. Entendi. Né? Então, se o tumor ele usa essa linha para poder crescer, eu vou impedir o crescimento dele na hora que eu faço esse bloqueio. Ai, gente, e aí demais, você né? tem que ter os ensaios clínicos, então a indústria farmacêutica passa por todas as fases, né? E o que você coloca como sendo o futuro? Qual é? Qual é o que assim seria? O futuro é a gente não ter mais câncer, porque a gente vai prevenir, né? A gente vai... Pensando num futuro mesmo, né? A gente vai fazer o nosso mapeamento genético, a gente já vai saber as nossas predisposições para diabetes, para doenças cardíacas, para doenças que são preveníveis, né? E a gente vai atuar de forma preventiva. É lógico que depende de cada um seguir essa prevenção, claro, porque é livre escolha de cada um, né? É livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? A consciência de cada um. Então, significa que se uma pessoa fizer o seu teste genético para as possibilidades de câncer na vida dela, ela detectando isso, ela tem como prevenir? Manter o interruptor desligado? Tem como prevenir. Mudando os hábitos, né? E aí a gente tem o papel da nossa deliciosa vitamina D. Ai, que olha beleza! Isso, olha me que conte, beleza. Me conte. Eu sou um entusiasta da vitamina Também. D, né? Então, assim, a gente sabe que a vitamina D, ela é um hormônio, ela não é uma vitamina simplesmente. Ela tem muitas ações no nosso corpo. E a gente está muito acostumado a ver a vitamina D em relação ao metabolismo de cálcio, porque a vitamina D sempre foi muito usada para a questão da osteopenia, da osteoporose, da descalcificação dos ossos pela falta de hormônios, pela idade. E essa dose de vitamina D para recalcificar é uma dose que é mínima. A gente não precisa de doses muito altas de vitamina D para a gente poder ter essa saúde óssea. Agora, quando a gente pensa em prevenção de câncer, alguns estudos mostram que a vitamina D tem que estar em dose mais alta. E a gente tem uma variação de normalidade dos laboratórios que varia de 30 até 100, que é geralmente a faixa de normalidade que os laboratórios têm. Alguns começam com 20, alguns vão até 60, 90, mas em geral nessa faixa de 30 a 100. Então, em torno de 30 é suficiente para osso, em torno de 60 é o mínimo para a prevenção de câncer. Aí, gente, eu queria tanto esse número, obrigada, tá? Então, olha, quando ficam me perguntando, mas quanto? É isso aí. Acima de 60. Acima de 60 para quando estamos falando sobre câncer, né? E não é pegando sol, hein, pessoal? Não é com sol que a gente produz vitamina D. A gente não quer risco de câncer de pele. Infelizmente, é tomando suplemento. É com suplementação. Então, gente, está aí a dica. Outra dica fantástica do programa Mais Saúde. Obrigada, Zé. Muito, muito boa essa.
Professor aqui, José Cláudio Casale, oncogeneticista, que nos deu assim uma pauta brilhante hoje, ainda encerrando falando da nossa querida vitamina D. Obrigada, Zé, e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.